sei, aí eu fecho o olho Certo. e fico conturbado, Por quê? escuro. Podcast Cegaiada. Escuro. Tu é cego. É isso mesmo, podcast Cegaiada entrando novamente em sua vida no YouTube, Rádio Vox Vision, FDF Manchetes Brasília, Vitória Inclusiva, para você ouvir naquele tocadorzinho seu favorito, só pedir lá naquela caixinha marota e falar Vitória Inclusiva, deixa eu ouvir essa canção. Não, vai ouvir nós aqui, podcast Cegaiada. A produção é o Teco Barbero, juntamente com Thaís Sabaskiansky, jornalista também Teco. Bruno Branco hoje está de férias, está lá na sua cidade natal, na cidade natal de sua esposa, né? Fazendo aquela média com a sogra. E nós tá aqui na mesa de som, aqui, comandando essa maravilhindia, como diz Teco Barbero, da sua Rádio Vox Vision também. Lembrando da Vox Vision, falei? Se eu não falei, falo de novo. Vox Vision Web Rádio, estudioshopping.com.br. Gabriel Cardoso lá no Rio de Janeiro. E aí, garotos e garotas, meninos e meninas? Fala, turma desta coisa maravilhosa, maravilhinda que é o nosso Cegaiada. Mais um podcast Cegaiada aí para você, com mais um super convidado, vai ser muito bacana. E quem vai contar pra gente um pouco sobre ele e está aqui conosco no seu estúdio móvel, Thaís, e aí? Thaís Sabaskiansky no shopping hoje, esqueci de falar. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, mais uma semana juntos. Passou rápido, hein? Deu saudade, mas passou rápido. E hoje, para variar, eu com barulho de fundo. Hoje eu tô no shopping, almoçando não, tá, gente? Nós estamos gravando à noite hoje, então eu estou jantando com a minha filha. E não podia deixar de fazer as honras para um convidado de, como diria Bruno Branco, muito garbo e elegância. Um convidado que traz aí muitas facetas, um convidado mega especial que vai abrilhantar o nosso programa hoje. Ele é radialista, ele também é pianista, cantor, dentre muitas outras qualificações. Então, vamos chamar o nosso convidado. Teco, faça as honras. Pois é, o nosso Aguinaldo Vieira. Aguinaldo, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o horário em que estiverem nos escutando aí, né? É um prazer enorme poder participar com vocês aqui demais desse trabalho, né? E estou aqui para responder o que eu souber. Até mesmo, tem coisa a meu respeito que eu nem sei. Se não sabe, nós vamos descobrir. Vai ser hoje. Hoje é o grande dia. Estou na mesa de cirurgia. Guinaldo, muito bem-vindo aí ao nosso Cegaiada, né? Sempre muito bacana receber as pessoas que têm uma história bacana e querem dividir com o nosso público, né? Que muitas vezes nem só com pessoas com deficiência, então é um trabalho que a gente gosta muito porque não só divulga, né, o que vocês fazem, né, os nossos convidados, mas faz as pessoas refletirem, né, sobre a nossa vida, né. Então, começa contando um pouquinho para a gente sobre você. Você era baixa visão, né, a gente estava conversando antes aqui. Conta um pouco para a gente. Muito bem, eu nasci em 1967, em julho, mais propriamente em 3 de julho desse ano, de 1967. Por minha família, na verdade, morar em cidade do interior, onde se sabia muito, muito pouco, né, ou bem pouco,
sobre tantas coisas, dentre elas as questões ligadas à saúde, como a saúde dos olhos e tal, que foi o meu caso. Então, nasci, ninguém percebeu que eu trazia a baixa visão, porque eu participava dos sons, quando criança, né, ainda quando bem novinho, toda criança escuta um som e logo vira o rosto, procura de onde está vindo aquele som. E eu tinha esse comportamento de acordo com relatos do meu pai. No entanto, ali por volta dos 2 anos e meio, meu pai, quando, numa das tantas vezes, rotineiramente, ao me pegar no colo, me direcionou para o sol, ele percebeu que eu baixei o rosto e que meus olhos começaram a lacrimejar de uma maneira muito intensa. Aquilo sim chamou-lhe a atenção. A princípio, segundo ele, pensou ter sido um cisto, qualquer coisa, qualquer corpo estranho no olho, mas quando ele olhou, viu que não tinha nada de estranho. E aí, conversando na época com o farmacêutico da minha cidade, eu sou nascido numa cidade bem pequenininha, aqui em Minas Gerais, próximo a Sete Lagoas, a cidade chama-se Cachoeira da Prata, que hoje conta com pouco mais de 2.000 habitantes, então pequena que é, mas é uma cidade muito gostosa, muito acolhedora. Então, naquela época, nós nos valíamos do farmacêutico. E meu pai, ao conversar com o farmacêutico, que por sua vez também olhou os meus olhos e disse para ele, olha, pelo que eu pude perceber, ele enxerga pouco. E começaram a fazer alguns testes e praticamente esse farmacêutico diagnosticou, mas ele não tinha inscrição na medicina e por isso não podia, de forma alguma, dar esse diagnóstico como definitivo. Sendo assim, sugeriu a meu pai que procurasse o Dr. Hilton Rocha, que na época era uma autoridade quase que insuperável, tanto em se tratando de Minas Gerais, de Brasil, como também no exterior. Tinha um nome muito bem, tinha um conceito muito bom. E assim a coisa se deu. Aguinaldo, deixa eu só fazer um parâmetro aí. É muito interessante, só para você ver como é as coisas, coincidências da vida, né? Eu também passei pelo Dr. Hilton Rocha, mas a minha experiência não foi lá muito boa. Mas vou deixar você contar, depois eu conto. Talvez eu tenha tido também uma experiência não muito boa, porque ele, conversando com meu pai, ele disse, olha, seu filho vai ficar cego de qualquer maneira, porque eu tinha um edema ocular e era algo assim que acontecia com grande frequência e era de grande proporção. Então, ele falou para o meu pai, ele vai ter que ser operado de qualquer maneira. O problema do Hilton Rocha é porque, na maioria das vezes, ele próprio não executava, ele não fazia cirurgia, sim os entregava para os alunos dele. E, nessa brincadeira, na primeira cirurgia, eu continuei com aproximadamente 5 ou 10% de visão. Na segunda vez, já se percebeu uma queda na visão, mas que não se deu muita importância. No entanto, na terceira cirurgia, eu acabei perdendo o pouco que tinha para sempre, coisa que foi, de fato, para sempre, tanto para sempre que eu não vejo mais nada. Então, talvez isso tenha sido um erro médico, mas que naquela época o médico errava numa boa, ninguém o questionava, não havia nenhuma contestação, e, enfim, aqui estou eu, sem Olha visão. só, pois Aguinaldo, olha só, eu acabei escapando disso, porque meus pais quando o Dr. Hilton me examinou, ele sugeriu a retirada dos olhos, né? Só que minha mãe não acreditou nisso, não confiou nisso, e hoje eu continuo ainda com os meus 5% de visão, ou menos, né? Mas eu continuo usando. E ela não permitiu que fosse feita essa retirada, né? Ele estava pronto para mandar retirar meus olhos, enfim, graças a Deus ela não acreditou nisso, senão estaria cego hoje. Aí, Esse médico, ele atende em BH? Não, ele já falecido. Ele já faleceu, Não, mas ele atendia em BH? Atendia. Porque a minha mãe, quando eu nasci, ela também viajou muitos lugares comigo. Eu só não vou lembrar o nome do médico, mas muito provavelmente foi ele também, porque quando eu nasci, ela procurava tudo quanto era oftalmologista referência, né? Bom, como toda mãe, né? Quer reverter aí a deficiência. E, bom, depois quando ela entendeu que não era mais possível, a gente ficou só no Hospital das Clínicas em São Paulo mesmo. E aí vocês estão relatando aí. E eu provavelmente passei com esse médico também, mas não vou lembrar, só para compartilhar
É bem possível, Thaís. Oftalmológico. É bem possível, porque o Dr. Hilton Rocha era, de fato, uma referência. Ele era procurado, nossa, todo mundo tinha problema de visão. Podia até não continuar com ele, né? Mas procuravam sim. Então, bem... Ele, inclusive, né, Aguinaldo, ele tinha o hospital dele. Você ficava hospedado no hospital dele, inclusive. Era uma coisa enorme lá. De tão difícil que era você conseguir a consulta, foi muito difícil conseguir, e as pessoas ficavam lá uma semana fazendo. No primeiro momento, ele teve uma participação muito, mas muito grande no Hospital São Geraldo, em Belo Horizonte. E mais tarde, então, ele acabou também criando a Fundação Hilton Rocha, que era dele. Essa fundação existe até hoje, ele é chamado de Pronto Socorro dos Olhos, mas continua com esse título, Fundação Hilton Rocha. E eu não sabia que existia. Que bacana. Existe. E o Dr. Hilton Rocha, ele prometia uma coisa que era um tal eram óculos especiais que viriam dos Estados Unidos e tal. E aquilo os pais ficavam entusiasmados, mas não davam conta de comprar, porque era coisa muito cara mesmo, sabe? Meus olhos também. Quem falou aí dos olhos retirados foi o Teco, não foi? Teco? Isso, fui eu, isso. Isso, meus olhos também quase foi inclusive, mencionado a questão de tirar os olhos, coisa que meu pai também não permitiu. De qualquer modo, o meu olho esquerdo, ele é um pouco mais fundo do que comparando com o direito. E, ao que tudo indica, eles tentaram, mas meu pai brigou, impediu, e aí eles acabaram reabilitando, né? Porque ele tiraria, dizem até que ele tirava esses olhos até para estudo, né? Pois eu também ouvi falar nisso, que ele retirava para estudo, mas foi mal avaliado, né, no caso. Thaís? Os meus também não foram tirados, não. Ainda bem. Faria muita falta, viu? Pois é. Mas vamos seguir. Então, você ficou cego, assim, praticamente no início da vida, né? No início da vida, E aí, como é que foi esse desenvolvimento? Pois aí sim, aí eu comecei a desenvolver. A minha mãe me contava isso com frequência, né? De que depois que eu perdi a visão por completo, aí eu me tornei um garoto mais levado, mais curioso, mais com vontade de aprender as coisas, sobretudo música. Eu batucava em lata, diz que eu pegava Meu pai tinha umas ferramentas, porque ele trabalhava na construção civil, então diz que eu pegava as ferramentas e ficava batendo para ouvir o som. E era como se dessem notas, até que meu pai acabou me dando um brinquedinho, a gente chamava na época de... parecia uma marimba, como é que chama? Xilofone, acho que era isso. Xilofone, de madeira? Ele tinha umas barrinhas assim de metal, e cada barrinha dava um som. Aí meu pai me deu aquilo, e eu comecei a dar tirar umas notinhas ali. Depois ganhei pianinho da Ering, que na época eu tinha meus 5 anos de idade, e ganhava pianinhos da Ering. Aí o dia que eu falei com meu pai, declarei, falei, pai, eu já tinha 10, 11 anos, pai, eu quero entrar na aula de piano, eu quero que você toque pistão, saxofone. Nessa ocasião, eu desobedeci meu pai, e graças a Deus que eu fiz isso. Aí fui para a aula de piano, e hoje o meu fã principal é meu pai. Ele adora me ouvir tocar piano, mas ele queria que eu tocasse instrumento de sopro. Eu falei, pai, eu desobedeci o senhor, mas não vou ser castigado. Ele falou, vai, tem que tocar piano para mim sempre que eu quiser. Eu falei, tá ótimo, é um castigo bom. Que fantástico. E daí, então, quer dizer, logo cedo você já descobriu que tinha, né, aptidão para música e tal. Sim. E aí, depois você foi, né, passou aí a época de ensino e tal, você já foi como é que você chegou para a rádio? Pois eu, quando ainda garoto também, aliás, essas coisas da minha vida começaram ainda muito novo. Dizem que até namorar eu comecei ainda garoto. Eu duvido, mas enfim. Aí, você é casado ou solteiro? Sou casado. Aí, isso. Então, ainda com 5, 6 anos, eu pedi para o meu pai o meu primeiro rádio, o radinho, mas ele não me deu. Lá em casa tinha um rádio grande, de móvel, aqueles rádios de madeira, os rádios quadradão bonito, dava um som bonito. Eu adorava ficava ali escutando aquilo quase que o dia todo. E ficava imaginando, será que se eu entrasse nesse rádio,
eu ia conseguir, se eu iria conseguir falar com aquele pessoal lá e tal. A gente era criança, do interior, já não tinha muito experiência. Aí, uma vez, meu pai abriu o rádio, eu falei, pai, o moço está aí? Não, não tem ninguém aqui, não. Né? Então, eu ficava naquela, com vontade de poder entrar no rádio e falar para o povo me escutar também, mas não era. Só que eu acabei entrando no rádio. Quando eu cheguei aos meus 12 anos, então, eu comecei a visitar estúdio de rádio aqui na cidade de Sete Lagoas. Aqui tem uma rádio, tinha uma rádio AM, chamava Cultura também, e eu pude visitar, onde o proprietário da rádio me recebeu muito bem. E aí, me levou até o estúdio, me apresentou para os locutores. Gente, eu passei, sem brincadeira, mais de 12 horas nessa rádio. Eu me lembro que eu cheguei lá, eram 9 horas da manhã, saí de lá às 21h10. Eu fiquei um dia inteiro. E lá na época, ele servia almoço para os funcionários, o almoço era feito lá mesmo. E claro, eu não era funcionário, mas já entrei nessa, almocei por lá, tomei café da tarde. Aí fui ficando. Quando às 10 horas, às 9 horas eu saí de lá, 9h10, eu estava indo embora, cheguei em casa, minha mãe estava louca. Eu não vi, filho, onde você estava? Falei, na rádio. Eu escutei você falando, que eles me deixaram falar na rádio. Foi bonito. Aí eu entrei no rádio como eu queria. Mas aí ela me escutou falando e depois não mais. Mas eu fiquei ela me ouviu falando, era umas 2 horas da tarde. E eu só cheguei em casa quase 10 da noite. Então eu fiquei desesperado. E a partir daí eu passei a frequentar estúdio de rádio. Só que na escola onde eu estive, que foi o Instituto São Rafael, aqui em Belo Horizonte, né, lá eles tinham lá o São Rafael é o instituto para cegos, né? Para cegos, exatamente. Então, lá eles tinham um sistema interno de comunicação. Era como se fosse uma rádio, mas uma rádio assim, tinha alto-falantes, caixas de som. Interna, né? Rádio interna. Isso, por todo o instituto, por todo o colégio. E a gente, então, tinha a oportunidade de criar programas, como programa de rádio, e entrar no ar. E eu tinha um programinha, acontecia de segunda a sexta, de meio-dia, de 12h15 às 13 horas, 45 minutos de programa, chamado Lanche Musical. Olha a ideia. Depois do almoço, aí vinha o lanche musical. Olha que coisa mais linda. Depois criei um programinha chamado A Criança é o Show. E assim a coisa foi seguindo. Quando eu cheguei aqui fora, pensei que eu entraria no rádio, assim, com a maior facilidade. Não foi. Foi tudo muito difícil. Só em 1900, vale lembrar que eu cheguei aqui em Sete Lagoas. Em 1985, eu voltei definitivamente para cá, onde concluí meus estudos, incluindo aí o final, incluindo o ensino médio, né? Falando do ensino médio, que eu concluí meus estudos aqui, do primeiro ao terceiro ano, na época chamava segundo grau científico. E aí, então, em 1998, ou seja, 13 anos depois, foi que eu tive a oportunidade de entrar para uma rádio FM aqui em Sete Lagoas, onde fiquei até 2008. Olha, um bom tempo. Bastante. Pois é. Thaís? Oi, eu tô aqui, eu tô ouvindo, tô aqui admirada. Eu tô deixando meu microfone sempre silenciado para não ter tanto ruído, tá, gente? Se eu demorar um pouquinho para responder é por conta disso. E aí, depois que você começou, né, você falou que ficou até 2008 nessa rádio, né? Na Rádio FM. E Isso. qual era o tema principal desse programa que você fazia nesse período? Olha, como eu sou interiorano, eu sou um camarada caipira. É a minha linha. Eu sou aquele camarada que gosta de moda de viola. Eu toco piano, mas inclusive, eu vou até destacar, já que eu disse que sou caipira, eu participei uma vez de um evento chamado Concertão. Ao mesmo tempo que nós dávamos um aumentativo ao concerto, nós também fizemos valer músicas sertanejas tocadas por 6 pianistas. Usamos 6 pianos e fizemos várias músicas, como Luar do Sertão, Tristeza do Jeca, fizemos também Viola Cabocla, Brasil Cabocla e outras. Então, que assim, bacana! Mas devia ser uma coisa maravilhosa, de linda, hein? Olha, gente, eu nunca me envergonhei de dizer das minhas fragilidades e devo dizer que esse dia eu chorei, porque eu me emocionei. Quando nós, 6 pianistas, começamos a executar essas músicas e que, sabe, os aplausos, nossa, pareciam... Eu cheguei a dizer que os aplausos não foram aplausos, foram explosões, foi uma coisa de louco, sabe?
fomos aplaudidos de pé e o povo gritava, eram gritos ensurdecedores. Eu pensei, meu Deus, será que vale como vaia? Mas aí um amigo meu disse, de forma alguma, o pessoal está aplaudindo, está acenando para vocês. Enfim, foi uma loucura, foi lindo, foi lindo, lindo. Nós tocamos... Até te ouvindo falar, eu consigo imaginar que maravilhoso que foi isso, gente. Quando você falou Foi lindo. Concertão, eu já pensei, meu Deus, meu coração até pulou aqui. Foi Pois lindo. é, Foram já 18 músicas. dá para saber que era um evento bom. Uhum. Foram 18 músicas sertanejas. Foi uma coisa maravilhosa. Para sair, para ir embora, a gente, eu até disse para os colegas na época, né? E, gente, nós gastamos mais tempo para receber os cumprimentos do pessoal do que mesmo para tocar. Porque, gente, o espetáculo terminou às 21h30. Nós começamos às 19h30, foram 2 horas. Terminou às 21h30. Nós saímos já quase meia-noite. Nossa Senhora! Foi uma coisa assim, uma coisa que eu nunca quero esquecer. Então, ainda respondendo a Thaís, então isso, sempre que eu participei no rádio, eu procurei me prender de fato, eu dediquei-me de fato aos programas de música sertaneja. Tinha um programa nessa rádio FM chamado Café Sertanejo, começava às 5 da manhã e até às 8. Mais tarde, um pouco tempo depois, eu criei o Som da Terra, que também era sertanejo, de 17 às 19 horas. Depois eu criei, só no sábado, um programa chamado Nós e o Rei, onde eu destacava as boas músicas do Roberto Carlos. Olha, gente, a gente tinha uma liderança incrível, era uma coisa... Nós trabalhávamos com 2 linhas telefônicas matrizes, vamos dizer assim, e nós ainda tínhamos mais 8 troncos, né? Que é quando a linha se subdivide. Nós não conseguíamos atender esses 10 terminais, era difícil. Nossa, de tanta audiência que tinha, o pessoal ligando. Sete Lagoas é uma cidade muito fiel em matéria de rádio. Se você colocar um programa no ar, no FM aqui, você realmente fizer aquilo que o povo quer, você não dá conta de atender, porque o povo do interior é muito fiel mesmo. É uma delícia isso aí. Nossa, que barato. Saindo um pouco do contexto de rádio, você também é da área da educação, né? Conta um pouco pra gente isso aí. Você dá aula de música, o que mais você faz? Isso, eu iria até... Em 2007, ainda no meu período de radialista, eu fui convidado aqui em Sete Lagoas, porque existe, acho que isso é a nível de Brasil, a ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil. Sim, tem em todos os lugares. Isso, e o Banco do Brasil, claro, para ter aqueles benefícios de redução em alguns impostos, etc., convidou, então, a PUC São Paulo, a PUC Minas e algumas prefeituras de alguns estados a criar um projeto chamado ABB Comunidade. Esse ABB Comunidade, qual que era o propósito, o objetivo dele? Era trazer adolescentes e pré-adolescentes, os chamados de área de risco, aqueles meninos que normalmente vivem em lugares assim, onde o pai, muitas vezes, é traficante, onde a mãe, às vezes, tem uma vida meio que irregular, etc. E tal. Então, trazer esses meninos para tentar diminuir os impactos que eles viriam sofrer com essa vida que levavam. E assim, foi muito bem aceito. Então, nós trabalhávamos com essas crianças. Em 2007, eu fui convidado pela Prefeitura de Sete Lagoas a fazer um trabalho onde eu fui instrutor de oficina de canto e coral. Então, eu trabalhava com uma média de 60 crianças, entre meninos e meninas, né? de 11 a 17 anos. Eram meninos que vinham de 2 escolas importantes da cidade e meninos que viviam em áreas assim comprometidas. E nós tínhamos como o papel principal nosso era o quê? Era fazer com que eles conhecessem um outro universo da música que eles não conheciam. Porque o negócio deles era funk, eram os pagodes mais pesados, músicas com palavras de baixo calão, que na época era muito comum, hoje ainda é bem pior, mas hoje, infelizmente, a ABB Comunidade em Sete Lagoas não existe mais, porque tornou-se uma guerra política, o prefeito ia lá, colocava o telá e tirava. Então virou essa confusão e, por fim, o Banco do Brasil achou que não era mais interessante continuar isso. Então, foi um período entre 2007 e 2010. Aí eu fiz um trabalho assim, muito gostoso. Eu já encontrei, por exemplo, ex-alunos meus em agências bancárias. Ei, professor, lembra de mim? Não lembro. Eu sou fulano e tal. E estão lá, trabalhando no banco. Já encontrei alunos meus trabalhando na noite, com a música.
mas também já encontrei alunos meus no mundo ou no submundo. Pessoas que estavam no mundo da prostituição, que estão no mundo da prostituição, no mundo, porque não tem como você livrar todo mundo. Isso Não tem. Isso tem a ver muito com uma índole, né? Com uma condição, né? A pessoa já tem aquilo arraigado. Mas nós resgatamos muitas crianças, muitos jovens. Que bacana, trabalho Ainda bem que o bonito. legado é bem maior de pessoas que se dão bem, né? A gente sempre vê esse reflexo, né? Sem dúvida. E isso é a minha alegria. Eu encontro, às vezes eles me ajudam a atravessar. Ei, professor, uma vez aconteceu uma coisa tão linda, que isso já acontecia lá na ABB. Quando eu chegava para começar os trabalhos, os alunos costumavam estar lá no portão da associação. Eu cheguei uma vez, sempre ali, tinham 14 alunos que estavam disputando quem ia me levar até a sala de aula. E, gente, por favor, foi preciso a nossa diretora intervir, porque virou uma confusão, deu uma confusão generalizada. Eles estavam quase partindo para a briga. Aí ela teve que... Foi, porque eles queriam me levar. Eu falei com ela, diretora, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, façam uma fila bonitinha e aí eu vou aqui no meio da fila. Alguém puxa lá na frente e vai, vamos embora, aí deu certo, beleza. E agora, há pouco tempo, estava eu precisando atravessar uma avenida aqui de um fluxo muito, muito grande, de um trânsito muito pesado, quando chegaram 3 pessoas. 2 meninas e um rapaz já, né, um homem. Oi, professor, todos 3. Quem são vocês? A gente veio te ajudar a atravessar a rua, porque aqui não tem briga não, né? Se precisar, a gente briga. Eu vou levar. Falei, não, peraí, vamos parar a confusão desde já. Eu vou aqui, vai 2 de um lado aqui e outro aqui do lado. Eu vou aqui no meio, vamos resolver isso. E aí, porque a coisa era complicada, eles queriam de todo jeito. E foi bom. Aí de lá a gente começou a bater papo, fomos tomar um refrigerante. Então isso é muito gostoso. Como disse a Thaís, o legado ainda é o que ficou e em proporção melhor. Em cima disso, Guinaldo, qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse período aí como professor? Porque, pelo visto, nenhum aluno seu tinha deficiência, né? Só Não. você. Isso foi um empecilho, foi uma dificuldade ou nenhuma? Olha, isso se divide. Por um lado, eu tive alguns desafios, sim, mas por outro, eu tive uma honra enorme. A diretora foi a primeira pessoa a me acolher muito bem. Não fez nenhuma pergunta, não fez nenhuma objeção, não impôs nada. Ela falou para mim, a partir do momento que você assumir ali os alunos, eles são seus. Todas as decisões que você tomar, sei que você vai agir com absoluta responsabilidade, as decisões são suas. Bom, vamos falar da parte primeiro que não foi que eu tive êxito. É porque existe uma coisa, eu não sei se é alguém aqui no nosso meio, fazendo parte do grupo, se alguém já atuou ou atua na área da educação. Mas existe uma coisa que no início do ano você deve estabelecer, que é o chamado domínio de classe. É ali que a coisa funciona. É como aquela pessoa que vai dirigir um automóvel. A primeira coisa que ele tem que saber é ligar o automóvel. Esse é o primeiro passo. Se não souber ligar, ele não vai a lugar nenhum. Então, quando você entra para uma sala de aula, no primeiro dia de aula, você já tem que implantar, tem que aplicar o domínio de classe. Isso eu fiz, deu certo. Onde foi o desafio? Porque eu tinha os menininhos bem levadinhos, muito, mas muito, todo lugar tem. E quando eu estava passando músicas com os meus alunos, alguém sempre dizia, professor, fulano e fulano está ali brincando. Não tá ali. Tudo bem. Aí eu começava a eliminar esses meninos como? Dando outro trabalho para eles. Só que quando chegavam os dias de apresentações, eles não iam. Aí houve uma atuação absolutamente negativa da minha diretora. Né? O que aconteceu? Quando eu não levei uns 3 alunos, ela chegou até o motorista do ônibus e falou, você não vai sair se não levar esses 3 alunos. E eu falei com o motorista, você não vai sair se esses 3 alunos vierem para o carro. Tá certo? Aí, como ela insistiu, esses 3 alunos foram colocados goela abaixo e eu tinha que levá-los de qualquer maneira, eu falei com o motorista, pode mandar todo mundo descer e levar o ônibus embora, que a gente não vai. Até aqui vocês estão me entendendo bem? Perfeito. Tá. Aí, o ônibus foi embora e ela chamou todo mundo, a diretora chamou todo mundo na quadra. E falou, não gostei do que o professor fez, porque isso não pode acontecer. A autoridade aqui sou eu, falou o quanto ela quis, mas eu sempre trabalhei com a seguinte estratégia. Eu nunca respondi na hora e ao pé da letra. Ouvi tudo que ela disse,
deixei que ela se manifestasse e pronto. Quando terminou toda aquela fala, ela despediu todo mundo e fomos embora. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na quarta-feira da semana seguinte, eu cheguei para ela e falei, diretora, por favor. Ah, que bom que você veio, que eu queria falar com você. A senhora me desculpa, mas agora não. Agora quem fala sou eu. Falei, olha, tudo que eu fiz foi orientado pela senhora. No começo do ano, lembra que a senhora disse assim, tudo o que você fizer é de sua responsabilidade. Eu sei que você é uma pessoa responsável, você é autoridade. Lembro. Então a senhora não cumpriu. Isso é péssimo. A pessoa que não sabe cumprir não pode dirigir nem sequer a cozinha de casa. Então é bom que a senhora mude um pouco a sua maneira de agir. Porque, do contrário, eu posso perfeitamente pedir a minha remoção para uma outra escola. Isso você não pode fazer comigo, não, com a senhora, não. Deixe que a senhora não faça comigo também, o que não é bom. Eu não podia levar aqueles 2 alunos, que nós tínhamos que aplicar essa disciplina. Nós não ferimos, não ofendemos ninguém, não magoamos ninguém. Eles só não foram porque não tiveram disciplina. Resultado, meus amigos, na outra apresentação, aqueles 3 que eu não levei foram os primeiros a embarcar no ônibus pela minha determinação, porque eles mudaram completamente o comportamento deles. Então, esse foi o desafio que eu enfrentei. Eles aproveitaram que eu não estava vendo para brincar, mas os outros alunos, que eram muito dedicados, os denunciaram e aí, pronto, a gente resolveu a situação. Desafio dado, desafio aceito, né? Você agiu com maestria, né? E eles aprenderam a lição. E acabaram, os diretores, diretores e professores nessa associação, acabaram entendendo que isso é uma atitude pedagógica. A pedagogia não é você humilhar o aluno, é você mostrar ele onde ele errou e por que ele não... Você não vai participar dessa atividade, por isso insisto. Isso é pedagogia, né? Sim, com certeza. Isso é maestria, é coisa de mestre. Ah, você formou em pedagogia também? Deixa eu pedir licença para vocês, que como eu comentei, eu estou no shopping e eu preciso finalizar. Então, eu vou pedir desculpas ao nosso convidado, agradecer até aqui e deixar um mega abraço, um super beijo. E, com todo respeito, por favor, não se ofenda, eu vou me retirar, tá bom? É compreensível. Thaís. Muito obrigado, Thaís. Um super abraço para vocês. Você só pode ir embora se você deixar um beijo para os seus... seguidores. Um beijo. Tchau, gente. Até semana. Tchau, Thaís. Obrigado. Mas alguém perguntou se eu formei em pedagogia, não é isso? Isso, fui eu. Pois é. Então, não, eu costumo dizer que as pessoas que formam em pedagogia acabam não atuando nessa área porque eles são muito pouco solicitados. No entanto, quem atua direto ali, como se diz, no olho do furacão, quando você está realmente ali com o aluno e você não tem tempo de chamar o pedagogo, você tem que ser o próprio. E é nessa hora que você tem que... Agora, nós tínhamos... Deixa eu concluir. É nesse momento que você tem que ter jogo de cintura. E nós tínhamos, todo ano, pelo menos 2 vezes, um encontro com pessoas, na verdade, com doutores em pedagogia da PUC Minas e da PUC São Paulo. E com eles, então, nós aprendíamos, eles nos orientavam com relação a como lidar com as situações mais adversas. Uma vez que nós trabalhávamos com meninos, como eu disse, que viam de áreas de risco. Então, esses meninos, eles não conhecem muito bem o limite. Não é culpa deles, nem sequer dos pais. Na verdade, é porque ali se vive assim, ela é meio que a lei do mais forte. Então, quanto melhor que você for na sua atuação como num processo agressivo, num processo onde você mais forte e no comando você fica. Infelizmente é assim que Exatamente. Então nós aprendíamos como lidar com isso. Uma coisa que eu acho que eu já fazia, já praticava, e depois eu só conferi isso e pude ver que é verdade. Você nunca deve punir um aluno com a exclusão. Por exemplo, todos os meninos agora vão para o lanche, você não vai. Isso não pode. Agora, você pode puni-lo como? Como ele não... Por exemplo, no trabalho, você deu um trabalho para o aluno, ele está enrolando, não quer fazer. Quando chegar a vez, no meu caso, das apresentações, ou se for na escola comum,
chegou a hora da avaliação, ele terá que perder os pontos que ele não merece. Isso aí é fato. Você só não Sim. pode, por exemplo, colocar todos os meninos para o lanche, para a merenda, o recreio, e deixá-lo fora. Isso não pode fazer Não, nunca. a política exclusiva ela É crime. é muito ruim, ela cria outros problemas aí, né? Ela é É, traumática, né? é muito Uhum, traumático. uhum. E aí, o Gnaldo, você passa desse momento e daí? Não entendi como? Então, você termina aí esse projeto lá na ABB e para onde você vai? Ah, tá. Então, aí eu passei a trabalhar com a música ao vivo, atendendo festas particulares, em sítios, em clubes, salões de festas, etc. Além de tocar também em pizzarias e tal, coisas assim. E, além disso, eu também trabalhei com a produção de comerciais para carros, esses comerciais de rua, sabe? Tipo, Ah, né, gravando comercial. isso, você gravando para empresas, para lojas, etc. Fiz isso também durante muito tempo. E depois eu concluí também, eu me formei, eu hoje sou terapeuta holístico na área clínica, né? Então, eu atendo pessoas com algum tipo de trauma, isso é a terapia, né? A psicoterapia, a terapia da escuta, onde é o trabalho do psicólogo, né? Só que o meu trabalho, o holístico clínico, ele não te exige curso superior, você não precisa ter. Você só não pode, como psicólogo, por exemplo, ele pode, inclusive, alguns psicólogos ou psicoterapeutas, Isso, receitar, né? eles podem receitar. Nós não podemos. Nós temos aí, se precisar de receitar algum tranquilizante, que normalmente trabalha-se com natural, nem o natural eu posso receitar. Eu posso sim Uhum. entrar em contato com o superior para ele fazer a receita, assinar, e aí eu passo o meu paciente. Então, eu atuo também na área da terapia. Ah, perfeito. E aí, você tem alguma dificuldade na atuação dessa área? Pela deficiência ou não? Nenhuma. Quando o paciente vem até mim, no caso, num consultório, numa clínica, quando ele chega, eu já o coloco sentadinho e falo: olha, antes que você se apresente, deixe-me apresentar. Meu nome é Aguinaldo, sou terapeuta há tantos anos, tenho deficiência visual, tal, mas isso não vai nos impedir de, a partir daqui, termos um bom relacionamento, onde eu vou poder tratar ou ajudar você a se tratar. Porque, na verdade, o terapeuta ele não trata você, ele te ajuda a se tratar, né? Então, Uhum. ele te direciona tudo. Então, eu dou essa orientação e ali o paciente se sente até mais à vontade, porque o que mais incomoda o vidente é quando alguém olha muito nos olhos dele, ele fica até sem saber, ele perde o argumento. E o psicólogo tem isso não é bom. Agora é que eles estão tirando, pedindo aos psicólogos que não olhem tanto nos olhos do paciente, tá? Mas ainda tem psicólogo que faz isso. Já nós não temos esse problema. Então, isso é ótimo. Uhum. Então, não é Olha só. muito, não Quer tem dizer que eles tanta se sentem competição. até mais bem acolhidos aí, mais à vontade. Sem dúvida. E quando você começa a aplicar algumas atuações terapêuticas para o paciente, ele fica assim, ele fica impressionado, porque a gente aplica recursos que o vidente também aplica. Então ele vê que em você não falta nada, né? Só falta visão e que para ele acaba sendo nada. E tem um detalhe, olha, a gente não pode ser hipócrita. Nós cegos, além de tratarmos a pessoa dentro daquilo que ela precisa, ela acaba levando um pouco de nós na bagagem, que é o cego trabalha. Então, eu também preciso Isso trabalhar. Você entende? Né? que Então, não, assim, fantástico isso, né? é, Eu sou fotógrafo, né? E além de ser jornalista e tal, e cada vez que eu bato uma foto e as pessoas veem, né? É exatamente essa sensação que elas têm. Olha, você consegue, você faz mesmo não enxergando quase nada. E isso é bacana, para a pessoa levar. Mas já teve o oposto disso? Teve alguém que falou, se sentiu incomodado, falou, não, sabe, teve algum caso assim ou não? teve. Eu trabalhei numa clínica aqui em Sete Lagoas. Isso não aconteceu com o paciente, mas com profissionais à minha volta. Foi. Porque a clínica era assim, eu não fui contratado da clínica. A clínica tinha salas, né, tinha consultórios, e que a gente, então, alugava esses consultórios para que a gente pudesse trabalhar. Ou seja, eu não tinha nenhum vínculo com a clínica,
Se não, só o uso do espaço. isso, como locatário. Aí, o meu trabalho, por ser um trabalho bem dentro do que os colegas lá já faziam, lá tinha psicólogas, tinha psiquiatra, tinha psicoterapeuta, psicanalista, né? E essas pessoas, algumas delas, sentiram-se incomodadas. Tanto é que uma vez uma minha paciente chegou à minha sala, no consultório, e falou assim: olha, eu estava sentada lá na recepção, aguardando ser chamada, e chegou uma moça, por nome, falou o nome da moça, e me perguntou se eu estava sendo atendida por você. E eu disse que sim. Ela perguntou se eu estava gostando. Eu falei que estava. E ela perguntou se não era melhor ela ser atendida, eu ser atendida por ela, ser atendida por você. E eu perguntei a ela por quê. Ela falou: mas você se sente segura? Uma pessoa cega. Ela falou assim, aí essa moça ela foi assim tão digna, que ela falou assim: se você precisar, por alguma razão, em algum momento, indagar alguma coisa essa profissional, eu estou do seu lado, eu vou com você e digo tudo que ela me perguntou. Eu achei isso maravilhoso. Aí eu falei para ela: não vejo necessidade, porque a principal pessoa para mim é você. E se você acredita no meu trabalho, se você continua recorrendo a mim, ao meu trabalho, não vejo por que eu ir lá tirar a satisfação dessa moça, ela é uma pobre coitada. E outras tantas pessoas que me mandaram mensagens para o WhatsApp: Aguinaldo, por acaso você é psicólogo? Não, por acaso não, por merecimento, por dignidade. Então, assim, isso acontece muito, sabe? Às vezes, o seu paciente, normalmente, ele não vai desconfiar do seu trabalho. No entanto, o profissional ali ao seu lado, ele não é que ele vai desconfiar do seu trabalho, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim: o cego, o vidente, ele aceita que o cego seja, no máximo, igual a ele, mas nunca superior a ele. E é verdade. Isso é totalmente verdade, né? A gente percebe, a gente conversa com muita gente, recebe aqui no Cegaiada e vê várias situações, e vê o quanto é difícil para pessoas cegas, com baixa visão, crescer nos empregos, né? Gente qualificada, gente que, sabe, tem níveis de estudos muito bons, até mais alto do que outras pessoas, e sofrem, né? Vamos dizer aqui claramente, esse preconceito, essa desconfiança, né? Ainda, né? E é isso que a gente tenta mudar aqui. O Cegaiada é um veículo para isso, e tantas outras formas, né? Eu tento fazer isso com o meu trabalho também, uma fotografia mostrando que você pode trabalhar com imagem mesmo quase não enxergando nada, e de qualidade, e isso não impede, né? Enfim. E tem muito ainda para se evoluir, né? Sim, Teco, eu estava uma vez tocando numa churrascaria, e quando eu terminei, chegou um senhor, parou bem na minha frente e falou assim: olha, eu estou admirado de ver você tocar. Que bom, mas nada de se admirar, isso aqui é comum. Mas eu admiro que é o seguinte: você não teve nenhum estudo. Como é que uma pessoa totalmente sem estudo pode tocar tão bem assim? Eu falei: mas como assim não tive nenhum estudo? O senhor me conhece, você sabe algo a meu respeito? Não, meu filho, porque um cego não tem a menor condição de estudar. Eu falei: olha, então eu quero sugerir ao senhor, procure uma escola, procure se habilitar melhor, para o senhor saber das coisas que o senhor quer falar, porque o senhor está te falando uma coisa que é absolutamente uma barbaridade. Nós não podemos... Eu estudei sim, eu tenho formação, não vou precisar ao senhor aqui em que formei, porque isso não cabe ao senhor. Se o senhor quiser saber a meu respeito, fique à vontade, mas eu não vou fazer isso. Agora, esteja certo, entre nós dois, o ignorante ainda é o senhor, porque o senhor fala de uma pessoa que o senhor nem conhece, então acho que o senhor tem que ter um pouco mais de cuidado ao falar das pessoas. Se o senhor chegar para um juiz cego e falar para ele que ele não teve estudo, provavelmente ele pode mandar recolhê-lo à prisão por desacato à autoridade. E uma série de outros fatores que cabem aí. Então, muito cuidado com o que o senhor fala. Ele foi lá no dono do bar, da pizzaria, e falou assim: deixa eu ver, eu estava lá, estava recolhendo instrumento. Eu escutei: não contrata mais aquele cego ali, porque ele me ofendeu, me humilhou. Ele falou coisa comigo na frente de todo mundo, quase mata de vergonha. Eu achei isso lindo, porque
Teco, a gente tem que ter essa coragem. Às vezes a pessoa fala, precisa disso não. Tem hora que precisa sim. Você Não, tem. precisa, pois é, precisa, porque só assim é que a gente mostra claramente para a sociedade, né? Na verdade, não foi você que expôs, é ele que se expôs sozinho, Foi. pré-julgando, e não é assim, né? E é isso muito muitas vezes que acontece, a sociedade, empregadores e tal, pré-julgam, descapacitam, né? Fazem o chamado Isso. capacitismo, né? Enfim, e só a gente mostrando claramente, sendo exemplo ali na hora, como foi o que você fez, é que a gente vai conseguir mexer. Nunca mais esse cara falou isso para ninguém, Com, provavelmente. com certeza. E assim, eu costumo até dizer que a cobra ela só sai da casca para ganhar uma casca nova. Então, quando nós fazemos isso, quando eu falo com a pessoa, olha, você que é o ignorante, eu estou deixando aquela minha casca para poder ganhar uma nova. Ou seja, para que aquela pessoa, como você mesmo disse, para que ela nunca mais fale isso. Se ela um dia encontrar com o Teco, com o Marzinho, por aí, ele não vai mais falar o que ele falou comigo, porque alguém deu nele um tapa na cara sem botar um dedinho sequer. Pois é. É, Rinaldo, a gente já está chegando aí mais ao fim do nosso programa. Eu Pois não. queria que você, bom, antes da gente chegar ao final, eu queria que você dissesse, hoje você está trabalhando ainda nessa área, continua trabalhando na música, como é que você está? Hoje eu faço um pouquinho de cada coisa. Eu continuo com a música. Tem aqui em Sete Lagoas um centro cultural chamado Coral Dom Silvério. É um coral que surgiu há 61 anos já tem 61 anos de atuação. E esse coral conta com um espaço físico muito bom, inclusive um auditório com capacidade para 100 pessoas. E, de uma maneira muito frequente, eu sou convidado a fazer um espetáculo, né, apresentar lá um espetáculo que eu intitulei de Pianíssimo Ritmo e Saudade. Então, agora, na sexta-feira mesmo, eu fui convidado por uma professora, uma mulher que dá aula de piano, uma professora pianista. Ela vai apresentar lá uma audição musical com os alunos dela e me convidou para apresentar 2 números. Há 2 semanas atrás, eu estive lá com o meu espetáculo Pianíssimo, um show de 1 hora e meia, onde eu toco músicas românticas no piano, tipo músicas de Roberto Carlos, por exemplo. Eu toco músicas de Vanderly. Então, assim, eu toco no piano aquilo que muita gente acredita que não é. As pessoas só veem o piano como um instrumento para tocar as obras de Beethoven, de Bach, de Chopin. Não. O piano você pode tocar nele o que você quiser. Só que o piano ele é igual a mulher. Ele aceita, desde que você o trate bem. Tem que ter carinho com ele. Uhum. O piano não foi feito para ser espancado. Então, é isso que eu faço. Então, eu estou no mundo da arte, né, de uma maneira bem, vamos dizer assim, bem menos do que antes, uma participação bem menor do que antes. Eu estou no rádio, mas é uma rádio web que é uma coisa que eu amo fazer, e continuo também no mundo da saúde mental, que é terapia, né? Eu trabalho como terapeuta também. Maravilha. Guinaldo, então agora sim a gente está mais para o fim do programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem especial aí para quem acompanhou a gente até o momento, né? É, uma mensagem reflexiva aí, né, de tudo que a gente comentou aqui, que Sim. também traga, sabe, um ânimo novo para quem está acompanhando a gente, enfim. Claro, com todo prazer. Olha, a todos que estão nos acompanhando, eu quero dizer, não é longo o que eu vou dizer, mas pode significar muito. Uma coisa que nós precisamos aprender na vida, e não sou eu quem vai ensinar, é uma coisa que a gente aprende com a gente mesmo. A partir do momento que você descobrir que você não é obrigado a desistir de seus planos, seus projetos, de seus propósitos, você será um vencedor. Aí você me perguntaria, mas e se não der certo um dos meus planos ou todos eles? Veja bem, nós fomos feitos para dar certo. No entanto, os nossos planos, projetos, muitas vezes eles não dão certo porque não é aquilo que a gente precisa, não é daquilo que a gente necessita. Tudo que você realmente tiver necessidade, você vai conseguir. Mas desde que você não desista, vá sempre em frente. E quando alguém disser você não pode, diga eu não posso, mas a vida pode. E como eu estou na vida, nós haveremos de vencer. É assim que a vida funciona. Repito, não sou eu quem está ensinando isso.
é a própria vida. Para viver bem, só tem um jeito: viver bem. É o que eu tenho a dizer. Olha aí, mensagem fenomenal, fantástica. Olha, até me arrepiou aqui, migras aí das palmas do Mazinho, porque é uma mensagem que ela é atemporal e ela é muito reflexiva. Exatamente aquilo que eu gostaria de ouvir. Olha, parabéns. Olha, obrigado por estar com a gente aqui, obrigado pela entrevista. Foi super bacana, acho que as pessoas vão ser muito inspiradas aí por tudo que você colocou aqui. Antes da gente encerrar, você quer deixar alguns contatos, rede social? Claro, muito obrigado pela oportunidade. E eu quero deixar assim, pode falar comigo pelo WhatsApp, se alguém precisar de um atendimento terapêutico, a gente faz também online, tá? Pode divulgar, não pode? Pode. Obrigado. Pode falar comigo no 31 99770 6371, tá? 31 99770 6371, bem como também pode usar para participar com a gente do nosso programa de rádio quando quiser. Eu tenho o Facebook, Aguinaldo Vieira, só Aguinaldo Vieira. Quem for lá vai encontrar essa pessoa branquela e gorducha. Mentira, eu sou gorducha, mas não, já fui. Então, de certa forma, é isso que eu tenho para deixar. E foi tem Instagram também ou não? Eu tenho, mas sinceramente eu não sei usar o Instagram, gente, é incrível. Eu tinha uma pessoa que cuidava do meu Instagram, mas essa pessoa foi embora, acho que lá para o Paraná, e nunca mais me disse nada. O Instagram está lá parado. Se um dia ele voltar, eu prometo que eu divulgo, tá? Perfeito. Antes da gente encerrar definitivamente, você falou uma coisa aí que me deixou curioso. Você falou que faz o atendimento online. Ele é tão eficaz quanto o atendimento presencial? Porque existem algumas maneiras apropriadas para o trabalho online. Ele é diferenciado, ele não é o trabalho que você faz no consultório. Nós chamamos isso de consultório à distância. Então, tem algumas coisas que você faz, você pede a pessoa para preparar alguns materiais que você usaria no consultório, né? Por exemplo, se você usa um divã e a pessoa vai precisar de um divã, você propõe a ela usar a poltrona de casa ou mesmo uma cama de solteiro, onde ela não deve se deitar, ela deve se recostar, sabe? Então a gente vai orientando. Por que do divã? Eu tinha uma curiosidade de saber por que do divã. O divã é um instrumento onde ele proporciona a você o relaxamento e ali, havendo silêncio, a pessoa consegue falar muito sobre ela. Observa que quando você está deitadinho lá na sua cama, tranquilo, você já notou quantos pensamentos vêm à sua cabeça e já observou como você encontra soluções de coisas que você acreditava não ter solução? O divã é para isso. Então, olha aí. O atendimento online ele tem a mesma eficácia do atendimento presencial, desde que o profissional saiba conduzir exatamente da maneira correta. Maravilha! Esse foi, então, Aguinaldo Vieira, que participou com a gente aqui no Cegaiada. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, quero agradecer você que ficou com a gente até o final do nosso programa. É sempre um prazer ter você aqui na nossa audiência, em todas as mídias, né? Deixa o seu like aqui no YouTube, acompanhe a gente aí nas rádios web. E se você quiser participar com a gente aqui no nosso Cegaiada, deixa lá nos comentários do YouTube, dizendo que você quer contar a sua história, e em breve você estará aqui com a gente nessa coisa maravilhosa que é o nosso Cegaiada. Até mais, Aguinaldo, muito obrigado, até mais, gente, obrigado. Até a próxima, tchau! Eu, Chapa, amo podcast Cegaiada. Já é. Podcast Cegaiada.